A graça e paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, irmãs, aqueles também que participam conosco de seus lares e aqueles que também terão a oportunidade de participarem desse momento tão oportuno de estudo da palavra do Senhor, por meio das mídias sociais e etc. Irmãos, vamos meditar na palavra do Senhor, no texto que se encontra na carta aos Hebreus, Epístola aos Hebreus, capítulo 10. E eu quero convidar os irmãos, assim que tiverem com suas Bíblias abertas, e aqueles que puderem, que se coloquem de pé, mesmo tendo ficado algum tempo de pé durante o louvor, mas são poucos versículos. Hebreus, capítulo 10, versículo 19 até o versículo 25. Hebreus 10, 19 ao 25. Peço que você acompanhe em sua Bíblia. Eu estarei lendo aqui na revista e atualizada, a nossa versão. Você que não tem Bíblia pode acompanhar com alguém que está ao seu lado ou ali no telão. Irmãos, assim diz a palavra sagrada do Senhor Jesus. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Amém? Feche os seus olhos, fale com o Senhor para que nesse momento o seu coração seja como uma terra fértil, pronto a receber a semente da palavra de Deus. Falemos com o Senhor. Santo e eterno Deus, nós estamos aqui, Pai, sendo conduzidos pelo Senhor mesmo em adoração ao Teu nome. Senhor, em nome de Jesus, que nesse momento, Pai, a Tua palavra encontre, Senhor, cada coração aqui nessa noite, que a Tua palavra, Senhor, possa colocar, ó Deus, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, Senhor, e possa nos mostrar, ó Deus, diante da luz da Tua palavra, se nós temos vivido de acordo com a vontade santa do Senhor. Pai, como sabemos, ó Deus, que nós somos falhos, muito provavelmente todos nós seremos confrontados nesse texto durante essa pregação, durante essa noite, Senhor, e pedimos que o Senhor utilize-se do Teu Santo Espírito, Pai, para que essa mensagem venha trazer transformação, e não somente informação, Senhor, mas que traga mudança, traga conversão, traga, Senhor, em nós, ó Pai, uma urgência de restaurarmos a nossa firme convicção no Senhor, a nossa comunhão contigo, Deus. Em nome de Jesus, eu oro, sabedor que o Senhor está presente aqui nessa igreja, e que o Senhor utiliza-se da Tua palavra que é poderosa para falar aos nossos corações. Em nome de Jesus oramos. Amém? Amém. Pode se sentar, irmãos. A epístola aos Hebreus é escrita para o povo judeu. O povo judeu estava espalhado por todo o território da Palestina, e por onde o Império Romano estendia o seu poder, o seu governo, ali haviam muitos judeus.
E é interessante, irmãos, porque os judeus não estavam somente em Jerusalém, ou não estavam somente na Galileia. Os judeus estavam espalhados por todo lugar. E quando algum judeu se convertia ao Evangelho, ele podia ser perseguido tanto pelo Império Romano, quanto pelos próprios judeus que não criam em Cristo Jesus. Como prova disso, nós vemos Saulo de Tarso pedindo então liberação para que ele fosse caçar outros que haviam se convertido ao Senhor Jesus Cristo. E é no evento desse que o Senhor Jesus lhe aparece como uma luz extraordinária e o lança pelo chão, ali com os seus olhos cheios de escamas, e ali começa o processo de conversão na vida de Saulo. Ele agora é chamado Paulo, e agora aquele homem que um dia perseguiu os judeus, é um homem que vai sair pregando o Evangelho, vai ser açoitado, vai ser preso. É um homem que vai morrer pelo Império Romano, decapitado, porque ele pregava a verdade do Evangelho de Deus. Portanto, irmãos, o escritor dessa carta, eu e você sabemos que nós não temos certeza quem a escreveu, mas nós temos por certo que aquele povo ali enfrentava muita provação, muita tribulação, aquele povo estava preocupado. Porque quem havia se convertido podia tanto ser perseguido pelo Império Romano, quanto ser perseguido pelos seus próprios patrícios, o povo judeu. Imagina bem, imagina que você chega dentro da sua casa hoje, e ninguém crê em Cristo, e você diz, a partir de hoje eu sou crente. E o seu familiar agora, os seus familiares viram as costas para você, e te tratam como um apóstata, te tratam como uma pessoa que abandonou a fé que eles tinham, sei lá qual fé que eles tinham, ou talvez fé nenhuma, fé no nada, não sei. Mas imagina que a partir de agora, você que diz, eu creio em Jesus, passa a ser discriminado, desprezado pelos seus familiares, passa a ser discriminado e desprezado também, talvez, no seu trabalho, pelos seus colegas de trabalho, ou pelo seu patrão, que vai dizer, eu não aceito nenhum empregado crente aqui no meu meio, não, está desempregado. Imagina você que diz, eu creio em Cristo Jesus, e o Império Romano traz os seus guardas, e os judeus trazem aqueles que como Tarso, como Saulo de Tarso, estava fazendo ali, e você precisa fugir da sua casa, fugir do seu terreno, fugir da sua cidade. Imagina, irmãos, esse era o problema dos judeus daquela época. E eles estavam sofrendo tanta pressão e tanta perseguição, que na mente deles ocorria uma possibilidade, e se eu abandonar esse tal de Jesus Cristo? E se eu voltar àquilo que eu era antes? Talvez a minha família volte a me considerar, talvez o meu patrão me devolva um trabalho, talvez eu não preciso abandonar todas as coisas e fugir daqui. E se eu abandonar o Senhor Jesus? Era o que estava passando na mente daqueles judeus. Portanto, o escritor da carta aos Hebreus está escrevendo essa carta para fortalecê-los, irmãos, diante daquele momento de provação, e mostrá-los que eles sim estavam caminhando no caminho certo. Portanto, Hebreus, se você trouxe sua caneta aí, é bom agora. Hebreus é dividido em duas partes. A primeira parte da carta aos Hebreus vai até o capítulo 10, versículo 18. E a segunda parte da epístola aos Hebreus vai a partir do versículo 19 do capítulo 10 até o final da carta. Olha que interessante. E hoje nós estamos lendo justamente o princípio da segunda parte da carta aos Hebreus. A primeira parte da carta é uma parte mais doutrinária. Ali o escritor está dizendo, olha, Jesus é superior aos profetas, aos anjos. Jesus é superior a Moisés, Jesus é superior ao sacerdote Arão, Jesus é superior a Josué, Jesus é superior a Elias, Jesus é superior a tudo, aos anjos. Esse Jesus que eu preguei para vocês, esse Jesus que vocês se converteram, é maior do que tudo, é maior do que todos. E ficava uma pergunta implícita, se Jesus é tão grande assim, é maravilhoso, por que vocês estão cogitando abandoná-lo? Você crê em Jesus, irmãos? Essa não é uma pergunta retórica, é para você responder. Você crê em Jesus? Amém? Amém. Se você crê no Senhor Jesus, irmãos, então por que às vezes eu e você agimos como se Ele não existisse?
E às vezes o povo de Deus, em meio à provação, pode passar por essa tentação de fazer as coisas debaixo dos panos, porque ninguém vai ver. Porque ser fiel a Deus é muito difícil, irmãos. Ter que pagar todos os impostos é muito difícil, né? Ter que se manter fiel diante da sua palavra, diante de todas as coisas na sua vida, é muito difícil, não é? Irmãos, se eu e você cremos em Jesus e sabemos quem Jesus é, por que muitas vezes nós vivemos e nós agimos como se Ele não existisse? Ou como se Ele não fosse quem nós sabemos quem Ele é? E a segunda parte da carta aos Hebreus, ele vai tratar justamente de uma questão mais prática. E é essa a pergunta que ele vai começar a fazer a partir do capítulo 10. Se Cristo, gente, é superior a todas as coisas, como vocês estão cogitando abandonar a Cristo? Então, por isso, o autor, que é um pastor amado, que ama aquelas ovelhas, está dizendo o seguinte: olha, vocês precisam saber como o povo de Deus deve viver. E justamente é esse o título do meu sermão. Como deve viver o povo de Deus? Você sabe me responder? Como você, como membro do povo de Deus, deve viver? Hoje pela manhã nós tratamos e nós abordamos que não existe separação entre o sagrado e o profano, porque tem muitas pessoas que dizem o seguinte: a minha função secular, o meu trabalho secular, o meu trabalho na igreja, irmãos, não existe separação entre secular e igreja, entre sagrado e profano. Nós somos um só diante de Deus, dentro da igreja e fora da igreja. É sempre interessante olhar na porta da igreja, depois no final, tem uma galera fazendo umas brincadeiras, umas piadas, aí alguém fala o seguinte: ó pastor, o fulano está falando mentira na frente da igreja, hein? Eu já ouvi até falar assim: ó pastor, olha o que o fulano está falando, ele está no altar da igreja, hein? Aí quando eu quero ser um pouco chato, que nem sempre eu quero, mas quando eu quero ser um pouco chato, provocativo, eu falo o seguinte: mas qual é a diferença de fazer longe da igreja? Qual a diferença? De você falar uma mentirinha no altar da igreja, ou de você falar uma mentirinha dentro da sua sala de aula. Qual é a diferença? Não existe diferença. Então você é um aqui, você é um lá fora. Quem você é aqui, você é o mesmo lá fora? Você que está aqui dentro da igreja, sentadinho, ouvindo o sermão, você é o mesmo quando está na sua intimidade dentro da sua casa? Com seu namorado, com a sua namorada, com seus esposos, com seus filhos? Dentro do seu trabalho, você é o mesmo aqui? Ou aqui você chega na igreja, vai ali atrás no guarda-roupa de gente crente, abre as portas, pega ali a sua roupa de gente crente, veste, pronto, agora eu sou servo de Deus, vem cá, senta quietinho. Não, aqui tem que ter reverência, mas sai, tira a roupa de crente, vai, pronto, agora eu vivo a vida que eu quiser, da forma que eu quiser. Não existe distinção. O povo de Deus deve viver igualmente, vive dentro da igreja, deve viver fora. Amém, irmãos? E aí o texto que se segue vai nos mostrar uma coisa em primeiro lugar. Se você olhar os versículos 19 até o versículo 21, nós veremos, irmãos, se a gente pegar a carta aos Hebreus e lermos toda de uma vez, nós vamos perceber que os 3 primeiros versículos, 19, 20 e 21, são o resumo dos 10 primeiros capítulos. Interessantíssimo. Então olha bem na sua Bíblia aí agora que eu vou ler, e você preste bem atenção, por favor. Diz assim o texto bíblico: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Primeiro ponto: o novo e vivo caminho que Jesus nos abriu. Preste atenção, irmãos. O que a obra de Jesus garantiu para você? O que os feitos de Cristo na cruz do Calvário garantiram para os seus filhos? O que Jesus te garante? Você sabe responder? Se alguém chegar e falar o seguinte: por que você fala de Jesus? O que isso te garante? Isso te dá o quê? Você sabe responder isso? O que a obra de Jesus nos garante, irmãos? A resposta está nesses 3 primeiros versículos. Jesus nos garante livre acesso a Deus.
É isso que a morte de Jesus na cruz nos garante: livre acesso a Deus. A gente sabe que no Antigo Testamento o acesso à presença de Deus era algo limitadíssimo. Somente o sumo sacerdote, depois de purificar a si mesmo, lavar a sua roupa, pegar ali o cordeiro, oferecer um sacrifício por si mesmo, sair, ir lá, pegar um outro animal, pegar um bode, trazer, matar o bode, mandar o bode para o deserto, como se ele estivesse levando o pecado de todo mundo, voltar, se purificar, oferecer um para si mesmo, e o que estava lá fora, olha só o processo. Depois, irmãos, de um dia inteiro, oferecendo sacrifício para perdão de pecados, que o povo poderia ser considerado perdoado pelos seus pecados. Mas Jesus, quando se ofereceu na cruz, Ele nos deu livre acesso, porque antes, irmãos, você não podia orar diretamente a Deus, você não podia se comunicar com o Senhor, você não tinha o caminho aberto. Jesus disse que há dois caminhos, há duas portas. Somente uma porta estava fechada na verdade, somente uma porta estava aberta na verdade, somente um caminho estava aberto, a porta larga, o caminho espaçoso, somente esses estavam abertos. Se alguém quisesse chegar até Jesus, irmãos, ele tinha que ser completamente santo. O sumo sacerdote se separava em uma sala no templo, para que ele não cometesse pecado por um dia. E ainda, muitos historiadores contam que amarravam uma corda na cintura do sumo sacerdote, e quando ele entrava dentro do Santo dos Santos, no tabernáculo, eles ficavam ali, imaginando tanto de tempo que ele já deveria ter saído. Se ele não tivesse saído, irmãos, muito provavelmente, ele estava em pecado, e morrera lá dentro do Santo dos Santos. Então a corda ajudava, eles puxavam o sumo sacerdote para fora, sabe por quê? Porque se alguém que não fosse sumo sacerdote, entrasse no Santo dos Santos, morreria fulminantemente. Então, irmãos, a presença de Deus no Antigo Testamento era algo que causava medo, que causava terror. A presença de Deus, irmãos, era algo que afastava as pessoas, mas o texto está dizendo que Jesus morreu, e quando Jesus morreu na cruz, Ele rasgou o véu. O véu era uma cortina muito espessa, que o sumo sacerdote deveria abrir para entrar no Santo dos Santos e aspergir o sangue do cordeiro sobre a tampa da Arca da Aliança. Primeiro, irmão, seria muito difícil alguém pegar um tesourão e cortar aquela cortina. Segundo, homem nenhum teria condição de cortar a cortina de alto a baixo, sem antes pelo menos preparar um andaime. Mas o texto está dizendo, lá em Mateus nós vemos o relato, Mateus 27, 51, que quando Jesus morreu na cruz, o véu se rasgou de cima para baixo, indicando, irmãos, que o próprio Deus, pela morte de Cristo Jesus, te ofereceu acesso ao Santo dos Santos. Eu e você podemos estar lado a lado com o nosso Deus poderoso, soberano, altaneiro, glorioso. Lembra do povo falando com Moisés? Moisés, não deixa Deus falar conosco, fala com Ele, para Ele falar através de você, e você nos comunica. Lembra de Isaías capítulo 6, quando ele vê o Senhor sentado no alto sublime trono, e ele fica com tanto medo, que ele começa a pensar nos seus próprios pecados, e dizer, ai de mim. Saiba, irmãos, que a presença de Deus era algo que trazia terror. E enquanto o culto levítico dizia, se afastem, cuidado gente, não passem por essa cortina, cuidado, vocês vão morrer. Enquanto o culto levítico dizia isso, o convite de Cristo diz, se aproximem, desfrutem, usufruam da vida que só é encontrada em Deus. Para pensar, vamos supor que amanhã, você vai chegar lá dentro da sua sala, do seu escritório, do seu local de trabalho, e alguém vai chegar para você e vai te perguntar assim, fulano, você pode me explicar melhor o que é cristianismo? O que é ser crente? O que você responderia? Para e pensa. O que é ser crente?
Faço a pergunta, né, irmãos? Mas você está com dificuldade de definição? Cristianismo, irmãos, em resumo, é você se aproximar de Deus e desfrutar do seu amor e graça. Antes, nós não tínhamos acesso a Deus, mas agora, como o texto nos diz, eu e você podemos entrar no Santo dos Santos com coragem, com intrepidez. Irmãos, quais são os seus pedidos de oração? Por quais motivos você tem se dedicado no clamor, na petição? Você tem orado por quem? Talvez você ainda não tenha orado. Quais são as necessidades que estão te afligindo? Quais aquelas questões que você não pode falar com sua esposa? Ou você não pode falar com seu esposo? Talvez aquela coisa que está lá no fundo do seu coração, ou que está lá nas suas atitudes, que ninguém sabe, ninguém vê. Quais? Antes, se o pastor da igreja fosse o sumo sacerdote, você teria que passar por mim, para receber o perdão de Deus. Até hoje, irmãos, muitas pessoas mantêm a tradição de que o perdão de pecado se dá por meio de outro mediador, por meio de um intermediário. Mas, irmãos, nós sabemos bem que a partir do momento que Jesus morreu na cruz, o véu se rasgou de alto a baixo, eu e você, grave isso, temos livre acesso a Deus. O Deus extraordinário, o Deus grandioso, terrível, com feitos maravilhosos, esse Deus, eu e você, podemos entrar na presença dEle e lançar diante dEle as nossas petições, lançar diante dEle as nossas orações. Não tem aquela situação que é complicadíssima, impossível de ser resolvida? Você pode falar diretamente com Deus. Eu lembro da nossa saudosa irmã Dulcineia, me chamando ali no canto, falando assim: pastor, ora por mim que a sua oração é forte. Eu falei assim: Dulcineia, eu acho que você errou de pastor, hein? Não é o pastor Flávio, não? Eu fui falando os pastores para trás, né? Eu não acho que sou eu não, hein? Não, pastor, você é pastor, sua oração tem que ser forte. Ela sempre muito positiva, né? Então vamos orar então. Falei, eu vou ajoelhar, que é melhor ainda. Falei, então tá bom. Botei a mão na cabeça do Dulcineia, orei por ela, por aquilo que ela precisava, né? Na outra semana a Dulcineia veio meio desanimada, porque a minha oração não tinha sido tão forte. Ela falou, não pastor, dessa vez faz mesmo uma oração forte. Eu falei, então ajoelha de novo, Dulcineia, agora nós vamos orar com uma oração forte. Essa mentalidade nossa, irmãos, com alguns estigmas que a gente carrega durante o tempo, achando que existem pessoas que têm mais poder espiritual do que outros. Né? Essa nossa ideia de imaginar que o pastor tem um poder espiritual acima do outro irmão. É errado, irmãos. Você não precisa de mim, você não precisa de ninguém para que sua oração, sua petição chegue até o Pai, porque você tem livre acesso a Deus. O seu pedido de perdão é diretamente com Ele, você não precisa confessar os seus pecados comigo. É com Ele, é com o Senhor, é com o seu Deus. Aquele que entregou o Filho dele para morrer na cruz, lembrando do seu rosto, com o seu nome em sua lista. O Senhor Jesus deixa claro que todos aqueles que o Pai o deu, crerão no nome dele. Você crê no nome de Jesus? Isso é sinal de que o Pai deu o seu nome para Jesus, quando ele morreu na cruz. E os seus pecados, irmãos, foram lançados sobre Jesus. Você tem livre acesso a Deus. Uma outra coisa extraordinária que nós encontramos no texto, irmãos, são algumas formas e atitudes que o povo de Deus deve tomar. Primeira atitude. Calma que eu não estou no início do sermão não, tá, irmãos? Já estou lá no meio. Primeira atitude. Devemos viver na presença de Deus. Anote isso.
Se Jesus abriu um novo e vivo caminho para que eu possa caminhar, isso quer dizer, irmãos, que agora a responsabilidade de viver na presença dele é sua, é minha. Devemos viver. Então, o autor está exortando os seus leitores assim: entrem na presença de Deus, se aproximem do Senhor, Ele está de braços abertos para te receber, então você pode ir até Ele. A obra de Cristo foi rasgar o seu corpo em sacrifício por você, e automaticamente rasgou o véu de alto a baixo. Mas agora, irmãos, a nossa responsabilidade, o nosso dever é nos aproximarmos de Deus. Irmãos, talvez eu e você estamos longe de Deus por conta própria. A gente está botando culpa nas pessoas, botando culpa na igreja, botando culpa no mundo, botando culpa no trabalho, botando culpa nos afazeres. Mas isso, queridos, é uma coisa que eu não posso fazer por você. Eu não posso te ligar todo dia e te perguntar: meu irmão, você já leu a Bíblia hoje? Você já orou hoje? Isso é um compromisso seu. Querer, ansiar estar na presença de Deus, irmãos, é um compromisso nosso. Então a ordem é: entrem na presença de Deus. Mas como? Como? Ele vai tratar 3 coisas. Primeiro, um coração sincero. Segundo, plena convicção de fé. Terceiro, consciência limpa. Isso está no versículo 22. Coração sincero. Você deve estar na presença de Deus, mas com um coração sincero. O que significa a palavra sincero? Sincero, irmãos, é uma coisa verdadeira, honesto, genuíno, comprometido, confiável, sem engano. Eu já contei essa história, mas é para a gente ilustrar bem. Dizem que quando alguém chegava em alguma loja de cerâmica, de vasos ou de azulejos, eles pegavam aquela cerâmica, aquele vaso, aquele azulejo e colocavam contra o sol. Porque os vasos bons, os azulejos bons, eram aqueles sem cera, aqueles que não tinham sido quebrados. Porque o dono da loja, para enganar ali o comprador, ele pegava aquela cerâmica quebrada, esquentava uma cera, fazia aquela mistura e passava no vaso ou no azulejo e depois pintava por cima, e ninguém percebia que aquilo um dia tinha sido estragado. Mas você comprava um produto já com a tendência de quebrar de novo. Então as pessoas, os mais espertos, erguiam contra o sol e viam qual material era sem cera, sincero. Sincero, irmãos, é um coração sem cera, é um coração sem maquiagem, é um coração sem hipocrisia, é um coração sem interesse. E eu e você temos aproveitado mal a presença de Deus e a oportunidade de termos o Senhor inclinando os seus ouvidos para nos ouvir. Sabe por quê? Porque nós temos utilizado a nossa oração para pedir coisas que não exaltam o nome de Deus. E a gente acha que Deus vai nos aceitar, irmãos. Mas você precisa se apresentar ao Senhor com o coração desinteressado. É claro que Deus pode atender às suas petições, mas, irmãos, Ele conhece a motivação do seu coração. Ele sabe quando você está buscando a Deus, Ele sabe quando você está vindo na igreja, Ele sabe quando você está frequentando todas as reuniões de oração sem faltar, só porque você está precisando muito de uma bênção. E fazer isso, irmãos, fazer isso é o mesmo que você se preocupar mais com as bênçãos de Deus do que com o Deus das bênçãos. Coração sincero, plena convicção de fé. O que é isso? É confiança em Deus. Capítulo 11, versículo 1 vai falar um pouco da fé. Vai falar que a fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem. Tem uma musiquinha para criança, você que tem filho, neto, primo, coloca lá para ele ouvir. Diz assim, ó: Deus é espírito e corpo não tem. É como o vento que vai e vem. E essa canção ela quer ensinar, a partir do ensino do Catecismo Breve de Westminster, ela quer ensinar que Deus é invisível. Inclusive lá,
Depois, se você quiser, eu te indico o material que a editora Cultura Cristã vende, que é perguntas e respostas, e tem lá a quarta pergunta, que a Bia já passou por ela é obrigada a saber. Essa quarta pergunta é a seguinte: você pode ver a Deus? Acertou. Não. Mas Deus pode me ver. Eu não posso ver a Deus, mas Deus pode me ver. Então, imagina você chegar a Deus sem crer que Ele de fato existe. Talvez você está aqui na igreja hoje. Você veio no culto para ver uma apresentação de louvor, para ver o pastor falando alguma coisa, e para encontrar com alguma pessoa, mas você não percebe que Deus está manifestado em glória nesse lugar. E para Ele estar presente em glória nesse lugar, irmãos, Ele não precisa que você sinta, estremeça, entre em um estado letárgico, ou fique embebido em tanta presença e glória. Você não precisa disso para que você saiba que a presença de Deus está aqui. Você precisa de fé. Fé. Você crê que Deus está cara a cara com você agora, sabendo quem você é? Plena convicção de fé, ou seja, a chegar a Deus, crendo nele de verdade. Afinal de contas, sem fé, é impossível agradar a Deus. Com consciência limpa, fala a verdade. Quando você comete alguma coisa, algum pecado, e você vem na igreja, quando você está escalado para fazer alguma coisa na igreja, naquele dia você cometeu um pecado, você perdeu a paciência, você falou besteira, você agiu de modo, enfim, você fica com vergonha? Ou quando você pede perdão a Deus pelos seus pecados, você faz aquela oração genérica para te dar o mínimo de vergonha possível. Senhor meu Deus, me perdoa pelos meus pecados, em nome de Jesus, amém. Eu quero te desafiar, meus irmãos, a chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu estou te pedindo perdão, porque eu fiz isso e isso e isso, naquele e naquele lugar, dessa e dessa maneira, e eu sei que eu estou errado. Aí você vai ficar com vergonha, irmãos. Imagine Deus na sua frente, você confessando diante do trono dele. Agora, o que será que é se apresentar a Deus com consciência limpa? Isso não quer dizer que você tem que colocar um pano quente em cima do seu pecado e vir para a igreja de boa. Mas quer dizer, meus irmãos, que você deve entender que Jesus, tendo morrido na cruz, Jesus te tornou justo, justificados. Nós somos justos agora por causa da obra de Cristo. E é isso que limpa a nossa consciência. Enquanto Satanás nos acusa dos nossos pecados, a palavra de Deus diz: vocês estão perdoados. Mas só recebe perdão de pecados quem se arrepende e confessa, irmãos. Se arrepende, confessa e abandona. Devemos também, em uma segunda exortação, guardar a esperança. E o texto vai dizer no versículo 23, guardemos firme a convicção da esperança sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Do que se trata tal esperança que eu e você devemos guardar? Salvação, livre acesso, vida eterna. E aí, irmãos, muito provavelmente a gente abandona essas coisas quando a gente está sendo provado, atribulado. Muitas vezes a gente vacila, porque o texto é sem vacilar. É engraçado que na nossa língua, esperança nos dá a possibilidade de duvidar. Mas na língua grega, a palavra esperança é isenta de dúvida. Não existe. Quando alguém fala, eu tenho esperança, ele está dizendo, eu creio completamente nisso. Eu não tenho possibilidade de duvidar. Portanto, irmãos, é se apresentar a Deus, guardando a esperança, sem vacilar e buscando a comunhão.
Último ponto. O versículo 24 e 25 vai nos mostrar duas coisas. Primeiro, nós devemos considerar-nos uns aos outros. Isso significa, irmãos, dar a devida importância ao seu irmão. Significa olhar para o lado e desenvolver um plano de ação para você ser bênção na vida de quem está perto de você. Então agora você vai fazer um exercício. Existem pessoas perto de você agora. Se você tiver liberdade para isso, olha para a pessoa que está perto de você agora. Pode parar de olhar. Rapidinho mesmo. E agora você tem que pensar assim: o que eu posso fazer para ser bênção nessa pessoa que está do meu lado? Para pensar. O que eu vou fazer para essa pessoa nesse mês, para ela se alegrar na comunhão com Cristo? Agora um outro desafio. Olha para quem está longe de você. Alguns vão olhar no vazio, né? Olha para alguém. Você não conversa com ele. Você não conhece ele. Você não sabe o nome dele. E você tem vergonha disso, porque você deveria saber, né? Mas não sabe. Agora pensa. O que eu posso fazer para demonstrar para essa pessoa que eu me importo com ela? Porque isso que é ser igreja. Ser igreja, irmão, não é ficar na casa de todo mundo todo dia, não. Ser igreja é saber que aqui, nesse lugar, cada cabeça que está sentado aqui, cada pessoa que está no seu lar, que faz parte dessa igreja, irmãos, eu posso contar com ele. Tem gente que fala: nossa, pastor, a igreja está grande, não tem como conversar com todo mundo. Mas você já tentou? Não, pastor. Sabe por quê? Porque ela está grande, não dá para conversar com todo mundo. Mas você tem que ser esforçado? Não, pastor, a igreja está muito grande, não dá para falar com todo mundo. Não, senhor, mas puxa a conversa. Ih, pastor, não vou nem saber o nome, a igreja está muito grande, eu não tenho condição de falar com todo mundo. A gente tem mais de 50 domingos na igreja, e a gente não se desafia a fazer algo diferente. Hoje, eu estou feliz, né? Porque tem pessoas que estão sentadas em lugares diferentes. Porque geralmente, sempre tem alguém que senta no mesmo lugar, né? Mas hoje tem pessoas sentadas nos lugares diferentes. Glória a Deus por isso. Mas você já se desafiou alguma vez em sentar perto de uma pessoa que você não conversa, que você não conhece, que você não sabe o nome? Irmãos, consideremos-nos uns aos outros. Isso é amor cristão, irmãos. É você saber que talvez você tenha seu grupo de amizade aqui dentro da igreja. Talvez você tenha o seu grupo de oração dentro da igreja, mas isso não te limita a ficar somente dentro desse grupo. Você pode muito bem expandir o seu conhecimento dos irmãos. Então eu quero te desafiar, irmão, vai acabar o culto? Conversa pelo menos com alguém que você não conhece. Ou se você não quer fazer isso porque está muito na cara, né? O pastor está mandando, está muito na cara, é por obrigação. Estabeleça então um plano estratégico. A gente tem que considerar mais uns aos outros, irmãos. A gente tem que estimular uns aos outros ao amor e à prática das boas obras. Engraçado, estimular é uma palavra que ela tem duas conotações, positiva e negativa. E aí você vai se analisar agora mais uma vez. Você tem estimulado as pessoas mais positivamente ou negativamente? Quais são os estímulos que você tem se comprometido com aqueles que estão aqui? Porque o texto está ordenando a você se comprometer, a estimular ao amor e às boas obras. Às vezes a gente estimula as pessoas ao ódio e às más obras. Às vezes a gente estimula as pessoas a falarem mal dos outros, a serem fofoqueiros, a serem maledicentes. Às vezes, irmãos, dentro da igreja. Dentro da igreja é difícil, né? Às vezes a gente está dentro da igreja, irmãos, sendo fofoqueiro. Isso é estimular ódio. Isso é estimular, irmãos, mau testemunho. É você quem está fazendo. Portanto, irmãos, o texto vai encerrar assim:
não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Você acredita que na igreja primitiva já existia desigrejado, gente? Já existia gente que gostava de faltar o culto? Eu gosto sempre de falar isso, irmãos, porque isso é verdade. Faltar o culto. Você falta um domingo, você tem todos os motivos para faltar o próximo. Engraçado, era para ser o contrário. Você falta 2, o terceiro você já vai pensar: não fui 2 domingos. E aí você vai ficar pensando até a hora do culto, e você vai dizer: não dá tempo mais, né? Não dá tempo mais, não tenho culpa. 4º domingo, 2 meses, 3 meses, está longe da igreja, daqui a pouco está postando foto no Instagram, participando da roda dos escarnecedores. Irmãos, isso é verdade. A falta da comunhão na igreja te coloca muito de cara com perigo. Muito. Você fica uma presa muito fácil diante dos lobos vorazes, irmãos. Mas a ordem é: cuidado, não deixe de congregar, não deixe de frequentar a igreja, não deixe de vir ao culto. Sabe por quê? Porque senão você pode se esfriar na fé muito rápido, muito fácil. Não deixem de congregar. O IBGE falou, irmãos, em sua última pesquisa, que eles deram um nome bonito, cristãos evangélicos não determinados. Trocando em miúdo, é desigrejado. Pecador miserável. Desigrejado. Eu também sou, irmão, não é porque eu sou igrejado, porque eu não sou pecador miserável, tá? Só brincadeira. Cristãos evangélicos, como é que é? Não determinados. Ou seja, evangélico não praticante. Irmãos, isso é uma vergonha. Aumentou em 100%. Você é alguma religião? Sou. Você é o quê? Evangélico não praticante. Então você não é evangélico. Porque se o evangelho parte do princípio de praticar, você não é evangélico. Na verdade, esse negócio de ser uma coisa não sendo é um paradoxo. Isso não existe. Portanto, irmãos, para concluir, talvez você falou o seguinte: pastor, hoje a sua pregação foi tão boa que eu nem lembro o texto que o senhor está pregando. Nem lembro, pastor. Então, há esperança, meu irmão. Há esperança, minha irmã. Agora você está assim: bom, agora eu posso prestar atenção. Presta agora. O autor aos Hebreus, ao escrever esse texto, ele coloca uma tríade de pensamento. E essa tríade é o que você deve sair daqui da igreja hoje decorado. Vamos lá? Primeira coisa, fé. Segunda coisa, esperança. Terceira coisa, amor. Vamos falar comigo? Fé, esperança, amor. Mais uma vez, para a igreja decorar. Eu tenho certeza que vocês vão se lembrar disso durante a semana. E essa tríade é apresentada no Novo Testamento diversas vezes, irmãos. É incrível quando a gente percebe isso. Fé, esperança e amor. Primeiro, o que é a fé? Nós acabamos de aprender hoje que a fé é saber que Jesus abriu um novo e vivo caminho e nós temos livre acesso ao Pai, por meio da fé em Cristo Jesus. Esperança é entender, irmãos, que Deus prometeu para nós muitas coisas, inclusive a vida eterna, uma vida em abundância. Portanto, eu devo me agarrar a essa esperança e viver diante das minhas aflições e provações, agarrados na seguinte esperança: Jesus virá, Jesus vai me buscar. A minha vida não se resume a esse mundo, a esses problemas, a essas situações. Eu tenho uma vida muito maior no porvir. Esperança. E terceiro e último, irmãos, amor. Estimulando-nos, para estimularmos uns aos outros ao amor e às boas obras. Amor, viver em comunhão como crentes, como servos de Deus. Vamos lá de novo? Fé e amor.
Versículo 22, 23 e 24. E o 25 entra aí no bojo do 24. Para encerrar de vez, eu quero deixar, irmãos, uma aplicação, algumas aplicações para o seu coração. E essa aplicação aqui vai para aquele que nunca recebeu a Jesus em sua vida, em seu coração. Essa aplicação vai para você que não conhece a Cristo. E talvez você está dentro da igreja há muito tempo e não o conhece. Essa aplicação talvez, irmãos, pode causar uma transformação na sua vida hoje. E a aplicação é a seguinte: você pode se aproximar de Deus agora, nesse exato momento. Você que não conhece a Cristo, você que ainda não se entregou sua vida a Jesus como seu Senhor e Salvador, você pode fazer isso agora, porque você não sabe o que vai acontecer daqui a poucos minutos. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Não joga sua vida fora. Entrega sua vida ao Salvador da sua alma, Jesus. L. Dwight Moody, um pregador, um dia ele estava no seu sermão e ele disse assim: quem quer receber Jesus no coração? Porque Moody, ele tinha esse costume de fazer esse tipo de apelo no final, mas na minha concepção o apelo começou desde o início da pregação. Mas Moody tinha essa prática de falar assim: quem quer receber Jesus hoje em seu coração? E ninguém levantou a mão. Ele falou de novo: quem hoje, irmãos, quer receber Jesus? Ninguém de novo levantou a mão. Aí Moody disse o seguinte: então, meus irmãos, se vocês não querem receber Jesus hoje, recebam Jesus amanhã. Recebam a Jesus o mais rápido que vocês puderem. Recebam no semana que vem. Não deixa passar muito tempo. Recebam Jesus. E naquela noite, em Chicago, houve um incêndio na cidade, e mais de 50% da cidade foi queimada, e 80% do auditório que ouvia L. Dwight Moody, naquela noite, morreu queimado no incêndio na cidade. Quando Moody viu que a sua igreja, inúmeras pessoas morreram no incêndio, ele se comprometeu: eu nunca mais prego sem demonstrar a urgência do Evangelho. E a urgência, irmãos, é agora. Você pode morrer daqui a pouco. Não joga sua alma no inferno. Receba Jesus no seu coração, irmãos. Creia no Senhor Jesus e seja salvo. Seja instrumento de salvação na sua casa. Receba Jesus hoje, agora. Isso é urgente. Segunda aplicação vai para aquele que já creu em Cristo, mas hoje está meio afastado, sabe? Está meio desanimado. Pode estar até dentro da igreja, mas está daquele jeito, sabe? Na verdade, está de qualquer jeito. Você pode se reaproximar de Cristo hoje. O momento é agora. E talvez, irmãos, você sabe dessa verdade preciosa, mas ainda assim está longe do Senhor. Talvez você é como o irmão do filho pródigo, que dentro da casa do pai, não reconhecia o amor do pai por si mesmo. E quando o irmão chega, ele diz assim: há quanto tempo eu trabalho para o Senhor, igual um escravo, e o Senhor nunca matou um cordeiro para fazer um jantar bonito igual esse. Irmãos, há muito tempo o pai não matava um cordeiro para ele, porque todo dia ele comia cordeiro no jantar. Ele desfrutava de algo muito melhor do que aquilo que ele exigia. Então, se você conhece a Cristo, você já desfruta da plenitude do amor de Cristo. Para que você está longe? Volta agora, volta hoje. Não viva, não continue vivendo como um crente ocioso, como um crente negligente, como um crente omisso.
você precisa se reaproximar de Cristo agora. Sabe por quê? Porque se Jesus voltar, ou se você morrer sem voltar para Cristo, é porque você sempre foi convencido, mas nunca convertido. Então, se você tem plena convicção da sua fé em Cristo, e está longe, meu irmão, Jesus está de braços abertos para você hoje. Volta para Ele. A terceira aplicação é aquele que tem vacilado em guardar a esperança. Lá no seu trabalho, as pessoas sabem que você é crente? Ou quando as pessoas vêm visitar aqui na igreja, te veem na igreja, e falam assim, você está visitando também? Você fala, não, eu sou membro, não estou aqui. Talvez você tenha sido atribulado, talvez você tenha passado por tantos momentos difíceis, que você tenha se esquecido de se apegar à esperança em Jesus. O seu papel, irmão, como crente, é testemunhar em meio à provação de que você tem uma esperança no Senhor Jesus. E a esperança de vida eterna. E a esperança é que as coisas do presente não se comparam àquilo que Ele tem nos preparado do porvir. Todo mundo ao seu redor deve saber que você crê em Cristo. E que a sua esperança está em Cristo. Quarta e última aplicação. Você não pode viver perto de Deus, longe da igreja de Deus. Você não pode viver perto de Deus, longe da igreja de Deus. Talvez você acha que pode ser crente fora da comunhão com os irmãos. Você não tem essa capacidade, irmãos. Eu não tenho essa capacidade. Eu não posso, irmãos, crer que minha vida isolada como crente é igual à vida do cristão no meio do povo de Deus. Se você foi transformado pelo Espírito, foi convertido verdadeiramente, você se verá em uma situação em que você não pode viver longe dos irmãos em Cristo. Portanto, irmãos, a presença do Senhor está no corpo do Senhor. Cristo é a cabeça, você é membro. Como que você pode se cortar e se mandar para longe do corpo, achando que continuará recebendo fluxo de sangue? Você acabou de se amputar do corpo, você vai necrosar, você vai morrer espiritualmente. Não se afaste da igreja, não se afaste do corpo de Cristo. Paulo nos ensina em Efésios que devemos preservar a unidade que nós já temos nos laços de Cristo Jesus. Como que o crente deve viver? Como você deve viver, irmãos? Viva com fé em Cristo, esperança nas promessas de Deus. Viva com fé em Cristo, esperança nas promessas de Deus. E guarde a palavra de Cristo no seu coração, meu irmão, para que você consiga ter comunhão com os irmãos. Viva com fé em Jesus, esperança nas promessas e amor aos irmãos e a Deus. Vamos nos colocar de pé? Feche os seus olhos. Fale com o Senhor agora, para que Ele toque diretamente na sua vida. Senhor, nós reconhecemos, Pai, que talvez não temos vivido como verdadeiros servos do Senhor Jesus. Nós reconhecemos, Deus, que temos sido falhos, que temos, ó Deus, nos afastado do Senhor, dos irmãos, mas queremos, Deus, restauração. Abençoe, Senhor, a vida de cada irmão, cada irmã que entrou aqui hoje.
aqueles que estão sendo provados, atribulados, Deus, assim como, Deus, os irmãos judeus, ali aos hebreus, Senhor. Talvez eles estão sendo, ó Deus, expostos a situações complicadas, que não sabem resolver. Mas traga-os de volta para o Senhor. E que hoje, ó Deus, essa mensagem possa impactar os seus corações a entenderem que devem voltar para os teus braços, Senhor. Em nome de Jesus, leva-nos em paz e conduza-nos nas veredas da justiça, Senhor. Conduza-nos em fé, esperança e amor. E agora, irmãos, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que as doces, ternas consolações do Espírito Santo e a graça do Senhor Jesus repouse sobre todos nós, hoje e para todo sempre. Amém. E a igreja diz: amém. Amém.